Pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de controle. Agora nós vamos ver os PIDs reais. E nos PIDs reais, a principal modificação em relação às duas formas que nós apresentamos anteriormente, que era a série e a paralela, é justamente o quê? É justamente a parte relativa ao filtro na ação derivativa. E nós vimos que o grande problema da ação derivativa, qual é? Nós temos um erro aqui ao longo do tempo e ele tem ruído. O grande problema da ação derivativa é o ruído, um dos grandes problemas. Nós queremos pegar a tendência do sinal. E então o objetivo é esse aqui, ó. Só que isso aqui vai produzir um polinômio que é tal de S transformado do erro. Isso aqui é não causal. Isso é não causal. Então nós temos dois problemas. Um é que é um termo não causal, que tem a ordem do numerador maior que a ordem do numerador, o que é inviável de ser implementado em termos práticos. Para fins de análise eu consigo utilizar, porque normalmente a planta é própria, ou estritamente própria. Quando eu multiplico algo estritamente próprio com algo levemente impróprio, eu transformo em algo que eu consigo fazer as análises sem maiores problemas. Por isso que a gente pode usar as duas versões anteriores que nós vimos, que eram a versão PID paralelo ideal e PID série ideal, porque nós temos algo que é levemente impróprio e para análise serve perfeitamente. Mas para uma implementação no mundo real, existem dois problemas. O primeiro está relacionado à causalidade, ou seja, o sistema não é representado por um sistema algébrico diferencial de índice 1 ou um sistema de equações ordinárias. E a outra razão é que a ação derivativa ela sofre com ruído. Colocando esse filtro, nós vamos resolver esses dois problemas. Então, como eu disse para vocês, nós temos um sinal sem filtragem. O que nós estamos querendo é a derivada. Nós passamos por um filtro de primeira ordem, essa é a implementação normalmente realizada. Nessa implementação de primeira ordem, nós temos como se fosse um tanque. Esse tanque tem uma fração da ação derivativa. Isso vai fazer com que o sinal filtrado seja mais lisinho. E agora, tendo esse sinal filtrado mais lisinho, nós conseguimos fazer a derivada. A derivada não fica algo louco, ela é mais representativa. Então, saída desse tanque é um sinal filtrado, e esse sinal filtrado é que é derivado. Então, o sinal de erro original passa por esse tanque, é o filtro, e depois ele é filtrado. Ou seja, a ação derivativa real acaba sendo feito dessa forma. A gente pega a derivada do sinal filtrado. Melhor dizendo aqui, a derivada do t. Estamos no domínio tempo aqui. Esse aqui é a ação derivativa real. Ou seja, colocando a função de transferência completa, nós vamos ter o ds igual a o tal de s, e no denominador nós temos uma fração dessa ação derivativa, que é dada por esse n, e agora nós temos então essa combinação. Então, o PID real, ele vai ter esse termo aqui é que faz a filtragem, e esse n é tipicamente 8 ou 10. 10 significa que nós vamos ter o efeito da ação derivativa ao longo
de uma década no diagrama de Bode, certo? Porque a ação derivativa ela faz a antecipação de fase e de magnitude. A ação derivativa ideal seria alguma coisa assim, ó, no diagrama de Bode. E no momento que eu uso um fator de 10, nós teremos então esse efeito ao longo de uma década. Tipo aqui, se aqui fosse 10 na 0, aqui seria 10 na 1. Então nós teríamos algo assim. Depois ela volta ao patamar original. Certo? Então é esse tamanho. Normalmente esse N é entre 8 e 10. Quando tem um sinal muito ruidoso, nós temos utilizado até N igual a 4, 3, 4. Certo? Então, essa é a ideia. Isso resolve dois problemas. Um é relativo ao ruído e o outro à causalidade. Esse filtro deixa tanto o sistema próprio e, portanto, causal. Certo? Mas, a título de utilização, nós podemos, para efeitos de soluções analíticas e cálculos e projetos, nós podemos usar a versão ideal. E o que muda na versão real? Se nós tivermos lá o PID paralelo, a fórmula vai ser que nem nós tínhamos antes. A única diferença é a inclusão dessa alteração na ação derivativa. E se nós tivermos a versão séria, a ideia é a mesma. Nós tínhamos aqui a ação integral. E aí a ação derivativa é que ela vai ter também esse denominador. Só que agora a gente vai ter um lead lag. Aqui é N. Certo? Então é essa a ideia aqui da implementação com esse filtro. Essa parte aqui é o que transforma o sistema em real. Deixando a ordem do numerador e denominador com ordens iguais. Agora vamos ver um outro ponto extremamente importante, que é qual é o parâmetro que pode ser negativo quando nós setamos um controlador. Então vamos ver aqui. O único parâmetro que pode ser negativo no controlador é o ganho do controlador, ou seja, pode ser representado como Kp ou Kc. São as duas notações que nós utilizamos. Tau I e tau D não podem ser negativos. Pois se tau I e tau D forem negativos, nós teremos resposta inversa no controlador, limitando assim o desempenho da malha de controle. Vamos deixar isso claro para vocês. Digamos que eu tenho uma planta e nós estamos aqui com o controlador. Essa planta, no caso, eu fiz uma mudança de set point delta y7, que é essa aqui. A resposta da planta
com esse controlador, com essa ação de controle aqui, ó, aqui está a ação de controle. A ação de controle é essa aqui, que é a ação que vai ser aplicada aqui, ó, que é calculada pelo controlador. Ela não tem resposta inversa. Aí o sistema responde assim, ó. Essa é a resposta do sistema, essa resposta escrita em preto, certo? Com a ação de controle em preto. Mas digamos que eu não respeite a regra que a ação derivativa e a ação integral não possam ser com tauís negativos. Porque se eu tiver tauí negativo na ação derivativa, na ação integral, o que vai acontecer? Nós vamos ter um zero. E aí a resposta vai ficar assim, ó. O sistema, em lugar de ir para onde tem que ir, ele vai primeiro no sentido contrário e fica no sentido contrário até o instante que passa o efeito do zero, para só depois ir na direção correta. Então essa linha vermelha seria a situação aonde nós teríamos uma resposta inversa na ação de controle. Vocês veem que, sabendo que eu tinha que fechar ou abrir a válvula, eu vou no sentido contrário. No caso aqui seria abrir a válvula. Então, seria essa situação no caso em que eu tivesse, porventura, um controlador com tauí ou tau-d negativos. Só para ilustrar isso, vamos mostrar aqui. Por que nós teríamos que pegar um PI? A expressão do PI é essa aqui. Observe que o PI não tem diferença entre forma paralela e série, ela é a mesma. Só existe diferença entre forma paralela e série quando eu insiro a ação derivativa. Se o tau-i é negativo, eu vou ter o quê? O zero é menos 1 sobre tau-i. Se o tau-i é negativo, eu vou ter um zero positivo e logo eu vou ter uma resposta inversa, certo? Que seria algo que nem está ilustrado aqui. Então, não faz sentido eu ter tau-i e tau-d com valores negativos. Claro que isso que eu estou dizendo para vocês é estritamente válido para sistemas CISO e para sistemas multi-CISO, onde eu só tenho controladores na diagonal, certo? Para sistemas multivariáveis, é um pouquinho diferente, em que haja, na forma de desacopladores, eu posso ter alguma coisa contrária, certo? Mas, via de regra, é isso aqui. Bom, o único parâmetro que pode ser negativo é justamente o ganho do controlador. E como é que nós informamos isso? Que o ganho é negativo. Como é que nós informamos isso? Como nós informamos isso? Bom, primeira coisa, o ganho, ele é o quê? Por que ele pode ser negativo? Porque o ganho da planta pode ser negativo. Então, esse é um ponto importante. Então, vamos lá. O ganho do controlador, ele é sempre o inverso do ganho da planta, vezes uma função adimensional que relaciona a dinâmica malha aberta com malha fechada. Certo? Então, se o ganho da planta for negativo, o KC também será negativo. E se o ganho da planta for positivo, o ganho do controlador também será positivo. Aqui nós ilustramos essa situação em dois casos. Imagina que nós estejamos controlando o nível desse tanque, fechando a válvula da alimentação, que nem está ilustrado aqui. Então, nesse caso, o controlador LIC, que é o controlador indicador de nível, mexendo na variável manipulada Fin, essa aqui vai ser uma situação em que o ganho, vou chamar isso de Caim,
que é a relação entre a variação de nível frente à variação de Fin. Se eu aumentar a vazão de alimentação, aumenta o nível, logo esse ganho é maior que zero. O controlador associado à malha azul aqui vai ter que ser maior que zero também, certo? Se por outro lado eu estiver trabalhando com a variável manipulada, que é a vazão de saída, nós teremos um ganho que é com sinal trocado, que seria a malha. Se eu tivesse uma malha mexendo na vazão de saída. Aí, nesse caso, o Cout da planta, que relaciona a variação de nível com a variação de vazão de saída. Aumenta a vazão de saída, cai o nível. Logo, o Cout é menor que zero, o que implica que o controlador KC out, ou simplesmente KC negativo, ele vai ter que ser menor que zero, certo? Então, é baseado na resposta do sistema à manipulação da variável manipulada. Se o ganho é positivo ou negativo, vou ter sinais diferentes no controlador. Como é que se dá o nome disso? O nome disso, isso que a gente falou aqui, está ilustrado aqui, ó. O nome disso é esse aqui, ó. A gente chama de ação. No caso, imagine que o nível estivesse, o set point que eu quisesse fosse esse aqui, ó. O nível está acima do set point, que é a linha verde, certo? O nível está acima. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fechar a válvula ou abrir a válvula para levar o nível verde em direção ao nível vermelho. No caso da vazão de saída, o nível está acima, a vazão de saída vai ter que ser aberta. Então, nível acima do set point, vazão de saída tem que ser movida na direção de abrir. Isso aqui foi batizado, então, de ação direta. O vermelho aqui vai ser ação direta. Porque, como o nível está acima, isso é ação, isso foi batizado, não fui eu que batizei, ação direta. Pelo fato do nível estar acima, eu tenho que abrir a válvula, no caso da vermelha. E no caso da preta, para trazer o nível que está acima para o set point, que é a linha vermelha aqui, eu vou ter que ter a ação reversa. Então, esse aqui foi chamado de ação reversa. Ação reversa. Isso, no primeiro momento, se eu pedisse para vocês batizarem, vocês batizariam com outro nome, batizariam provavelmente ao contrário. Mas, como quando a gente trabalha com malha retroalimentada, a malha tem um sinal negativo, é como se invertesse a lógica. E por isso que o nome foi batizado desse jeito, olhando o erro e como eu tenho que fazer a retroalimentação desse erro de forma direta, sem troca de sinal, ou indireta, com troca de sinal. Então, por isso tem aquele sinalzinho da retroalimentação. Aquele sinalzinho da retroalimentação troca a lógica. Então, essa é a ideia. Se vocês tiverem recordados, esse sinalzinho aqui que está avacalhando, esse sinalzinho vermelho aqui, essa retroalimentação negativa aqui, que faz com que seja o contrário, certo? Da nossa lógica.
Então, eu normalmente penso o seguinte, eu penso o sinal do ganho e o nome que eu daria, eu inverto a lógica e aí eu consigo acertar se é ação reversa ou ação direta. Porque nos sistemas de controle não aparece ganho positivo, ganho negativo, aparece ação direta e ação reversa. Então, aqui vai a ação direta. Desculpe, aqui é a reversa. Olha só, me embaralhei. Ação reversa. Ganho positivo, ação reversa. Ganho negativo, ação direta. Certo? Então, isso é importante ter em mente. Eu sempre penso no ganho e depois eu penso na troca dos nomes. Cada um escolhe a sua forma. Não fui eu que batizei, então não me culpem. Certo? E tem a sua lógica. A lógica está em cima do erro. E como eu retroalimento o erro. Só que a questão é que o sinal menos da malha é que faz com que tenha essa troca. É sinal menos ali. Certo? Agora eu gostaria só de chamar a atenção, antes de nós terminarmos mais este vídeo, que nós temos que pensar no ganho aparente. Certo? No caso de uma função estável, como essa aqui, o ganho de 10, eu faço um degrau, esse degrau positivo, a resposta é positivo, ganha positivo. A resposta do sistema é desse tipo, observem que é o tamanho do degrau vezes o ganho, vezes o K, isso aqui. Isso vai para um valor positivo, porque é menos E na menos T sobre tal, porque o tal aqui é positivo, certo? E aí é perfeito, o valor final é um valor que aumenta e vai para o valor final que é positivo, certo? Como nós enxergamos aqui. Mas cuidado quando a planta for instável em malha aberta. Quando a planta for instável em malha aberta, como o exemplo que está ilustrado aqui, ó, esse menos 5. Esse menos 5 vai dar esse termo aqui, ó. Igualzinho aqui, a única diferença é que eu não tenho a exponencial negativa. E essa exponencial, ela vai, quando o t vai para o infinito, em lugar de ela ir para zero, ela vai para infinito. Ela indo para infinito, ela faz com que esse termo todo vá para menos infinito. Por causa desse menos aqui, ó. Ela vai para menos infinito. Então é como se ela tivesse um ganho aparente negativo. É um ganho aparente negativo. Sendo ganho negativo aparente, a ação tem que ser uma ação direta. Certo? Cuidado, cuidado! Não olhem apenas em cima. Se o sistema for instável, ele troca, em outras palavras, o sinal do ganho, ou seja, o ganho passa a ser um ganho aparente com sinal negativo. E aí a retroalimentação tem que ser compatível com essa resposta aqui. Certo? E com isso nós terminamos a mais uma aula de controle.